Corinthians é derrotado pelo Flamengo nesta quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil pelo placar de 1-0, um resultado que ficou muito barato para o Corinthians, né? O jogo era para tomar pelo menos dois de desvantagem, três, quem sabe, dependendo do primeiro tempo, né? Se não fosse o Hugo Souza, mais uma partida brilhante do goleiro corintiano, que pertence ao Flamengo, mas o Corinthians pagou a multa, então ele pôde jogar esse jogo. O Corinthians precisa comprar esse goleiro urgentemente, inclusive, né? Salvou o Corinthians mais uma vez, manteve o Timão vivo na disputa, mas a derrota veio no Maracanã. Vamos falar sobre isso, sobre a má escalação do Ramon Dias, a má atuação dos jogadores também, mas um saldo que no fim sai positivo, porque... Positivo não, né? Mas sai com um saldo que poderia ser muito pior, mas sai vivo no confronto e com a semifinal para decidir em casa daqui 2 semanas depois da data FIFA. Então vamos falar sobre tudo isso, sobre como foi o jogo, sobre as atuações, tudo mais, erros e acertos, muito mais erros do lado do Corinthians e muito mais acertos pelo lado do Flamengo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, cara, o Ramon Dias e o Emiliano Dias ousaram na escalação inicial, ousaram, colocando Garro, Coronado, Romero e Hector, né, um quarteto ofensivo contra o Flamengo fora de casa numa semifinal de campeonato. Mostraram coragem, tá? Mostraram coragem. E quando eu olhei a escalação, eu gostei. Eu gostei. Porque ia enfrentar um Flamengo que era um técnico jovem, estreando agora, né? Apesar de conhecer todo o elenco. Mas era um time instável, um time que não estava jogando nada, com jogadores, assim, individualmente falando, que não estavam jogando nada também. Arrascaeta, De La Cruz, o Gabigol, assim, nem jogando estava, né? Não dá nem pra falar que estava jogando mal, nem jogando estava o Gabigol. E o Ramon Dias optou por ir para cima. E a ideia foi boa, a execução foi péssima. Se a ideia tinha boas intenções, a execução não acompanhou. Foi uma péssima execução. No primeiro tempo, o Corinthians foi atropelado. Atropelado. Assim, Garro, Coronado não acharam a bola. O Corinthians entrou com o time para ter a posse e não teve a posse e nem se defendeu bem. Né? Não fez nenhuma das duas coisas. Não conseguiu jogar e não conseguiu marcar. Né? E o Flamengo atropelou, cara. O Flamengo atropelou. Aos 3 minutos do primeiro tempo, tem um chute do Arrascaeta que ia na gaveta, o Hugo já fez o primeiro milagre. Ali você já viu a tônica que seria o jogo, né? Com 3 minutos, que era o Flamengo pressionando, finalizando e o Hugo Souza salvando o Corinthians, né? O Hugo salvou a gente nessa, salvou em outra do Arrascaeta com 16 minutos, né? Que saiu cara a cara e o Hugo preencheu bem os espaços e fechou a finalização do meia do Flamengo. Aos 30, a gente ia tomar um gol do Gabigol de letra, né? Que se eu não me engano é um cruzamento do próprio Arrascaeta ou do Bruno Henrique, não lembro. Que o Gabigol finaliza de letra, cara. Ia ser um baita golaço do Gabriel. Imagina a moral que ia dar pro Flamengo e pro jogo. Já tava difícil pro Corinthians, imagina tomar esse gol, né? Mas o Hugo Souza mais uma vez salvou o Corinthians. Ele pega na primeira, né? E depois tem um reflexo de segurar na segunda, mas assim, milagre do goleiro corintiano, milagre, tá? Mas aos 32 sai o gol do Flamengo, né? Que era para ter saído muito antes. Que aí é uma bola do Bruno Henrique, que ele espera a ultrapassagem do Alexandre, que passa sozinho, ele tem todo o tempo para olhar a área, ele finaliza no gol. Foi falha do Hugo? Foi. Foi falha do Hugo Souza. Não, acho que não cabe muita discussão aqui, porque a bola foi do lado dele, né? Ele tentou adivinhar o cruzamento. Mas, no meio da área tinha o Arrascaeta livre, né? Se o Alexandre cruza também, o Arrascaeta poderia ter feito gol com tranquilidade. Ele opta por finalizar e o Hugo Souza falha, né? Ele tenta adivinhar o que o Alexandre vai fazer. E o lateral do Flamengo finaliza, faz o gol. Falha do Hugo sim, mas nessa altura do campeonato estar 1-0 só, aos 32 do primeiro tempo, já era lucro pro Corinthians, né? Já era lucro pro Corinthians. No fim ainda do primeiro tempo teve mais uma chance do Gerson, que ele não conseguiu finalizar. O Corinthians começou a jogar depois dos 40 minutos do primeiro tempo. Depois já tava 1-0 pros caras. E que poderia estar 2-3, né? Aí o Garro tem uma finalização que o Rossi faz uma boa defesa. Mas assim, era um primeiro tempo que era pra ser 3-0. 3-0. Ou, assim, no mínimo 2-0, né? 1-0 era muito injusto. Muito. Só não foi mais por conta do Hugo Souza, né? O primeiro tempo terminou com 10 finalizações a 2. 10 do Flamengo, 2 do Corinthians. Com 60% de posse de bola pro Flamengo.
um controle total do time do Felipe Luiz, que estava estreando naquele momento, né? E não é muito do trabalho do Felipe, tá? Vamos falar sobre isso depois. Acho que é muito mais a saída do Tite do que realmente a chegada do Felipe. Pro segundo tempo, o Ramon Dias faz o básico, ele volta com 3 zagueiros, né? Volta o esquema de 3 zagueiros, ele coloca o Gustavo Henrique, o Mateuzinho para fazer a lateral direita, a ala direita, né? E o Martinez no lugar do Rian. O time melhora, o time compete no segundo tempo, mas não é o suficiente porque o Flamengo ainda é melhor, né? Aos 7 minutos tem uma bola na trave do Romero, numa jogada ele com o Mateuzinho, que ele finaliza de esquerda, a bola bate na trave. Uma sequência de traves, né? Depois tem uma trave do Bruno Henrique, aos 12, depois tem uma trave do De La Cruz, uma batida de falta. Aos 18 tem mais um milagre do Hugo, que é uma bola do Rascaeta, que o Gerson sai cara a cara e o Hugo consegue tirar com a perna esquerda, se eu não me engano, né? Milagre do Hugo ali, era o 2-0 do Flamengo. Aos 24, um gol impedido do Gabigol, que assim, detalhe, eu achei que aquele gol ia ser validado. Depois, 2 momentos bons do Corinthians, né? Lá pro final do jogo, aí pro abafa. Aos 36 tem a finalização do Romero, que o Ortiz tira quase em cima da linha. E depois o Mateuzinho acerta a trave ali num lançamento que ele não consegue fazer o cruzamento, né? Mas ele finaliza pro gol, a bola bate na travessão ali na trave e vai para fora. Mas assim, termina o jogo com o segundo tempo, né? Com 9 finalizações a 8 pro Flamengo ainda, mais finalizações. E o Corinthians não acertou o gol no segundo tempo. O Corinthians acertou o gol no segundo tempo. Voltou competindo, sim. Voltou mais organizado, sim. Mas não foi o suficiente também. Não foi o suficiente também. Foi uma bola do Romero na trave, cara. A outra do Mateuzinho, assim, eu nem conto. Tem 2 chances do Romero, né? Que aquilo é o Ortiz tira e aqui o Romero bate na trave, né? Que a bola vai na trave. Então, assim, voltou competindo pro segundo tempo, sim. Mas mesmo assim, o Flamengo merecia sair com um resultado maior. Essa é a verdade. A gente saiu muito no lucro para esse jogo. Sobre atuações, um nome a se falar: Hugo Souza. Hugo Souza. Ah, ele falhou no gol do Alexandre? Sim. Só que se não fosse o Hugo, o confronto tinha acabado. E o confronto tinha acabado aos 45 do primeiro tempo. Um jogo numa semifinal de 180 minutos, nos primeiros 45, era para ser 3-0. Ele falhou? Ele falhou. Só que se não fosse ele, no segundo tempo também, um milagre na bola do Gerson, o jogo seria 4-0 Flamengo, 4-1 Flamengo. E aí 4-1, você acha que a gente ia virar na arena? O Souza deixa a gente vivo. Pra mim, cada centavo que o Corinthians pagou dessa multa aí de 500 mil reais pra ele jogar essa partida, foi bem pago. Eu não consigo olhar pra essa falha com um super olhar de falar, meu Deus, o Hugo falhou, considerando as defesas que ele fez, né? A bola do Gabigol, a bola do Rascaeta, né? A bola do Gerson no segundo tempo. Então, assim, o saldo é muito positivo e a gente tem que só agradecer o Hugo. Falar alguma coisa ruim do Hugo desse jogo aí é ir contra ser terraplanista. É ser terraplanista. Porque o Hugo, cara, quando a gente tem que comprar esse goleiro logo, pelo amor de Deus. Que goleiro espetacular. Salvou a gente mais uma vez. Fazia tempo que ele não fazia uma partida desse tamanho, desse nível, né? E foi preciso fazer contra o seu ex-time, o Flamengo, numa semifinal de campeonato da Copa do Brasil, né? A linha defensiva muito mal, titular, né? Muito mal. O Gustavo Henrique até entrou razoavelmente melhor no segundo tempo depois, mas o Fagner muito mal mais uma vez. O André Ramalho tá irreconhecível. Irreconhecível. Se bobear, ele foi o pior da linha defensiva. O Félix Torres fez no primeiro tempo ok, e o segundo tempo ele foi o Félix Torres normal, né? Fazendo aquela pataquada que a gente tá acostumado já. O Hugo, o lateral esquerdo, ele é limitado, cara. Falta de esforço não falta. Não falta esforço, na verdade, né? Não falta esforço, não falta vontade. Ele tenta, mas ele é limitado. Vai fazer o quê? Ele é limitado, não tem o que fazer. Os volantes, eles precisam jogar mais, cara. Martinez, Rian, Charles, eles destroem bem. Eles marcam bem. Mas com bola falta muito. Todos eles. Falta muito. Assim, no primeiro tempo o Rian e o Charles não conseguiram dominar uma bola. Né? E o Martinez também errou alguns passes no segundo tempo, apesar de entrar marcando melhor, né? Um jogador melhor, né? Um jogador de um nível melhor do que Charles e Rian, mas, assim, muito abaixo, muito abaixo.
Do ataque, o Hector não existe, né? O Hector não existe, ele entrou como titular e não existiu no jogo. Não, claro que é um jogo difícil, é um jogo para ele. O primeiro como titular, se não me engano, é o segundo. Acho que é o segundo, né? O primeiro ele lesiona. Mas assim, é uma extrema fogueira, né? Maracanã fora de casa contra o Flamengo, mas ele tem que demonstrar um pouquinho mais do que ele demonstrou, porque ele não demonstrou nada, né? Essa que é a verdade. O Romero sumido, teve as duas chances do jogo e não fez. O Yuri Alberto até entrou melhor no segundo tempo também. Acho que tem aqui os últimos 3 nomes que eu quero falar. Primeiro, a dupla, Coronado e Galo. Foram escalados juntos e de forma errada, né? E de forma errada. Num jogo como esse aí, claramente ficou ruim. Os dois jogaram mal. Os dois jogaram mal no primeiro tempo. Acho que o Coronado foi até melhor do que o Galo, tá? Mas no fim quem foi sacrificado foi o Coronado pro segundo tempo. Acho que também por conta da questão da parte física, né? Porque o Galo terminou o jogo, terminou os 90. Mas acho que vale mais falar do Galo do que do Coronado, porque o Coronado saiu, né? E o Coronado teve alguns lampejos, alguns lances no primeiro tempo que ele foi bem. Mas o Galo, nada do camisa 10. Nada do camisa 10. E é o segundo jogo que ele não joga nada, né? É o segundo jogo que ele não joga nada. Errando muito passe. No primeiro tempo, quando a bola chegava nele, ele não conseguia dar sequência. Assim, nosso camisa 10 tem muito crédito? Tem. Só que ele não pode sumir no principal momento da temporada, né? Não pode sumir agora. Espero que seja só 2 jogos de oscilação aí. Não sei o que é encaixe de jogo. Não sei se o Ramon, por ter colocado o Coronado junto com ele, atrapalhou, né? A questão de posicionamento, bagunçou a cabeça do carro, mas segundo jogo ruim do camisa 10, hein? Segundo jogo ruim do camisa 10. Eu queria elogiar o volante peruano mais uma vez, o Carrijo, né? Assim, ele entrou tarde, tá? Acho que ele deveria ter entrado antes. Ele deveria ter entrado no intervalo. Entrou muito bem, mandou no meio campo. É um cara que retém muito a posse de bola, né? No meio de volantes que você tem Martins, Rian e Charles, que com bola devem muito. O Carrijo, ele segura a bola, ele gira, ele pisa, ele acalma o jogo, ele atrasa a jogada para acalmar, para ter posse. Ele consegue achar passes para frente também, diagonal, né? Bola enfiada. Assim, é um volante de muita qualidade que é titular do Corinthians, tá? Espero que ele seja titular no sábado, porque sem questionamento ele é o melhor volante que a gente tem de forma disparada, o volante peruano. Mas é só, cara, no geral o time foi muito mal, coletivamente falando, individualmente falando. O Ramon e o Emiliano erraram na escalação, tá? Mas mais do que a escalação, é como o time estava postado em campo. Mais do que nomes, é a organização tática. O Flamengo teve muito espaço no primeiro tempo, principalmente, né? Tava todo mundo muito livre. O Rascaeta tava muito livre, o Gerson tava muito livre, o Gabigol teve um pouquinho mais de embate do Félix Torres, mas também conseguiu participar bastante. O Bruno Henrique tava muito livre, o Alexandre também tava passando muito, né? Tanto que fez o gol, mas ele tava passando várias vezes ali com liberdade. Não ficou muito claro quem tinha que marcar quem, tava muito espaçado, tava muito bagunçado. Mais do que nomes, mais do que Hector, mais do que entrar com Coronado e Garro juntos, é como o time se postou em campo no primeiro tempo. Ele corrigiu para o segundo sim, mas não foi o suficiente. Jogo péssimo aí da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias na montagem do Corinthians para essa partida. E cara, 1-0 é boa notícia, né? Saiu muito barato. Saiu muito barato. No mínimo era para ser 2 de diferença. Não sei, 2-0, 3-1, ou até quem sabe um 4-1, como eu disse aqui, né? Pelas chances que o Flamengo criou no primeiro tempo. Teve bola na trave no segundo tempo também. E assim, no jogo que o Corinthians foi mal, né, que foi atropelado pelo Flamengo, sair com 1-0 contra, para decidir em casa, é boa notícia. É resultado bom, né, considerando o que o Corinthians passou no jogo, que o Hugo Souza foi o milagreiro dessa partida, né, manteve o Corinthians vivo. O Corinthians sai vivo, sai respirando para a segunda partida e sai com chances de classificação sim, mas é um jogo para você abrir o olho, para você ligar o alerta, porque nos jogos passados, às vezes, não vinha o resultado, mas vinha o desempenho. Nesse não veio o desempenho também. E poderia ter vindo um resultado muito pior aí. 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 4-0. Poderia ter sido, assim, um show do Flamengo para cima do Corinthians. Foi em desempenho, mas não em resultado. E o Corinthians, claro, é uma boa notícia para o Timão sair vivo nessa semifinal, com chance de classificação na Copa do Brasil. Mas que esse jogo de volta de semifinal só daqui 2, 3 semanas,
depois da data FIFA. E o foco do Corinthians agora é o último jogo antes da data FIFA, né? Sábado contra o Internacional, final de Copa do Mundo pelo Brasileirão, 29ª rodada, se eu não me engano. E ali a força máxima, né? Ali a força máxima, ali agora pensar no jogo contra o Flamengo, pensar na semifinal contra o Flamengo até a meia-noite de quinta, e a partir daí é pensar no Internacional no sábado. Mas quero saber as suas impressões desse jogo, os seus achismos, o que você acha que o Corinthians mais errou para perder essa partida, acha que ficou barato? Comenta aí na partida do Hugo também, né? Excelente partida do nosso goleiro. Deixa aí nos comentários o que você achou e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.